110 anos ocorria um dos mais importantes movimentos operários da luta contra o racismo no Brasil, a Revolta da Chibata. Na verdade, o que ocorreu foi uma revolta contra os frequentes chicoteamentos dos marinheiros. Um conjunto deles decidiu se colocar contra as leis racistas de raízes escravocratas que ainda imperavam dentro da Marinha do Brasil. Em que contexto histórico ocorreu essa revolta? Quem foi João Cândido e qual seu papel nesse levante dos marinheiros? Afinal, o que foi a Revolta da Chibata? A nossa pátria no coração, nada por fim da nossa derrota, temos cumprido nossa missão. Você está ouvindo o podcast da esquerda marxista. Saudações, camaradas! Meu nome é André Mainardi e está no ar a partir de agora o 30º episódio do podcast da esquerda marxista, seção brasileira da Corrente Marxista Internacional. A transmissão de hoje é a última da nossa programação convencional esse ano. No dia 22 de dezembro, retornaremos apresentando o episódio especial de encerramento da temporada 2020. Hoje, para nos contar o que foi a Revolta da Chibata, eu recebo aqui novamente o camarada Felipe Araújo, professor da Rede Estadual do Rio de Janeiro, militante da esquerda marxista e do Movimento Negro Socialista. Saudações, Felipe! Olá, André, tudo bem? Queria agradecer o convite na participação desse podcast. O tema da Revolta da Chibata é um tema muito importante e é uma honra para mim poder falar um pouco sobre esse tão importante movimento que ocorreu aqui no Rio de Janeiro na luta contra o racismo. Obrigado, vamos lá. Felipe, no mês de novembro que passou, nós comemoramos o mês da consciência negra. Além da morte do grande Zumbi e da luta do Quilombo dos Palmares, esse mês também ficou marcado por outro importante fato histórico, a Revolta da Chibata. Você pode explicar um pouco do contexto da época e o que foi essa revolta? André, novembro realmente é um mês muito importante na luta contra o racismo. Primeiro porque no dia 20 de novembro se convencionou comemorar, a luta, a trajetória de Zumbi de Palmares, do Quilombo de Palmares, de tantos lutadores e lutadoras que enfrentaram a escravidão e o racismo. E, na verdade, esse mês inteiro é um mês de luta para vários militantes do movimento negro, Mas, além dessa data, que convencionou se compreender como o dia da morte de Zumbi, também em novembro teve um outro importante acontecimento na luta contra o racismo, que foi em 1910, a chamada Revolta da Chibata, que na verdade foi um motim de marinheiros, em sua maioria negros, aqui no Rio de Janeiro, liderado, por exemplo, pelo João Cândido, marinheiro João Cândido, em que esses marinheiros, milhares de marinheiros, ocuparam os principais navios das frotas da Marinha do Brasil e decidiram não aceitar mais as condições, as péssimas condições em que eles viviam, Além dos maus tratos comuns à vida militar, péssima alimentação, práticas de tortura que eram maquiadas em práticas de exercício militar e, sobretudo, a questão da chibata, a questão do açoite que os marinheiros ainda recebiam mesmo após a abolição da escravatura, mais de 20 anos antes, em 1888, e a República também já havia sido proclamada, ou seja, não havia mais os tempos da escravidão do Império, da monarquia portuguesa. Então, foi um movimento muito importante que se iniciou em 22 de novembro, esse motim onde os marinheiros, as baixas patentes, sua maioria negros, como eu falei, decidiram enfrentar
os oficiais, as altas patentes e as práticas ainda que remontavam ao tempo do período escravocrata, né? Práticas racistas de chicotear os marinheiros como medidas corretivas, vamos dizer assim, né? Uma punição para todos os outros marinheiros ver para corrigir supostamente os eventuais erros, vamos dizer assim, que os marinheiros cometiam. Essa foi uma importante luta do movimento negro, embora ela não tenha se expressado necessariamente como uma luta contra o racismo, né? Os marinheiros não falavam fim do racismo, mas eles falavam fim das práticas escravocratas, né? O fim da escravidão dentro da marinha. E no Brasil a escravidão está totalmente ligada à opressão racial, né? Ou seja, a teoria das raças que a burguesia inventou para manter as parcelas mais pobres da sociedade, os negros, numa condição de inferioridade. Então essa luta ela se expressa como uma luta de reivindicações por melhorias de condições de trabalho, né, dentro da marinha. Mas que na prática o que acontecia ali foi uma luta abertamente contra o racismo, né? Foi isso que foi a revolta contra a chibata, né? Os negros não aceitavam mais ser tratados como escravos após a linda luta, a linda conquista que eles realizaram no 13 de maio, né? A luta pela abolição da escravatura, ou seja, não era mais legal que seres humanos fossem tratados como objeto, como animais de carga. E isso ainda acontecia dentro da marinha. Então essa é uma outra data muito importante que ocorreu em novembro e que deve ser rememorada, né, por nós socialistas, por nós militantes da luta antirracista, como um dos momentos importantes em que os militantes e os ativistas e os trabalhadores negros se organizaram para enfrentar a opressão. Você falou que a vida dos negros era muito difícil nessa época, mesmo após a abolição da escravatura e a proclamação da República. Você pode nos dizer como se iniciou a revolta da chibata? Quais eram as principais reivindicações dos marinheiros? Então, como eu dizia, as condições de vida para os marinheiros ela era muito difícil, né? Era difícil para a população inteira, sobretudo os negros. Após a abolição ela conquistou o fim da lei que permitia a escravização de seres humanos, mas ao mesmo tempo esse processo insurrecional, revolucionário, ele não garantiu o fim da propriedade privada, ele não garantiu o fim da sociedade de classes. Então as classes continuavam existindo e as classes dominantes, elas precisavam superexplorar uma parcela da sociedade, né? E essa parcela eram os negros, né? Os antigos escravos, que sofreram com a escravidão, tinham seus filhos ainda cumprindo aqueles papéis de superexploração, os piores empregos, as piores condições de vida. Na Marinha não era diferente, então a Marinha era uma expressão do que era a sociedade em geral, né? Sociedade racista do Brasil. Então as condições de vida eram muito ruins. As práticas de castigo corporal foram o principal motivo, né? Mas essas práticas, vale dizer que essas práticas de tortura, de castigos corporais, elas existiam fora da Marinha e elas também existiam não só para negros, né? As pessoas que cometiam algum delito, algum crime, alguma infração, elas podiam ser torturadas, elas podiam sofrer castigos corporais. Legalmente falando, isso foi modificando do Império para a República e mesmo nas Forças Armadas, a Marinha já havia proibido, né, os castigos corporais. Contudo, na prática, eles continuavam existindo. Sobretudo porque os marinheiros eram, em sua maioria, negros, pessoas muito pobres, pessoas em condições de vida muito, muito complicada, muito difícil. Então, os oficiais, com uma condição de vida diferente, obviamente, eles tratavam os negros de forma racista, né, de forma perversa, como a gente conhece a história da sociedade de classes, da história brasileira. Então os motivos eram esses, eram as péssimas condições de trabalho. Então é uma luta operária, podemos dizer, porque esses marinheiros, eles eram literalmente trabalhadores operários. Eles viajavam o mundo
aprendendo a como construir, como consertar, como conduzir diferentes tipos de navios. E o que o João Cândido, que foi uma das principais lideranças, percebeu nessas viagens que eles faziam era que as outras marinhas no mundo elas tinham um tratamento diferenciado. Né? A marinha no Brasil ainda chibatava os seus marinheiros, enquanto que as marinhas dos outros países não. Por exemplo, na Inglaterra, que foi quem construiu vários dos navios da frota da Marinha do Brasil, ela tinha outro tratamento. Lá o João Cândido viu que era possível organizar uma luta por melhores condições de vida. Vale dizer que a luta dos marinheiros em várias partes do mundo, ela é uma luta muito comum, né? Os militares, e incluindo aí os marinheiros, eles sempre se amotinaram, sempre se insurgiram. Só que em virtude da estrutura militar, esse tipo de subversão é vista como um crime, né? Um crime assim absurdo. Então é muito reprimido. Por isso a gente não conhece tanto essas histórias. Mas há várias histórias, né? Uma delas, uma muito conhecida, tem filmes, etc., é a revolta, a rebelião do encouraçado de Potemkin, em 1905, na Rússia. Essas histórias estavam muito presentes, né, quando João Cândido estava durante a construção dos couraçados São Paulo, Minas Gerais, na Inglaterra. Então, esse assunto, vamos dizer assim, estava na moda, né, entre aspas, porque os marinheiros sabiam das organizações sindicais na Europa, sabiam dessas revoltas que aconteciam, sobretudo do couraçado Potemkin, e isso não passava batido, né? E então os marinheiros no Brasil não aceitavam mais o regime de chibatas. Em uma entrevista que o João Cândido dá para a TVE, está disponível na internet, no YouTube, por exemplo, o repórter pergunta de onde surge isso, né? E o João Cândido explica que eles faziam comitês revolucionários, que eram reuniões que eram feitas, né? Isso anterior à revolta, e que eles se organizavam para lutar por melhores condições de trabalho, melhores condições de vida. E eles estavam já organizando uma luta, né? Uma organização mesmo sindical, digamos assim. Só que isso foi atravessado com uma situação, né, que era muito recorrente. Segundo os relatos, o marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes recebeu uma pena de 250 chibatadas, segundo os relatos, e essa era uma pena absurda, né? Então isso daí foi o estopim para que esse processo de revolta, né, de motim, ele fosse antecipado. Então o João Cândido explica sobre isso nessa entrevista. Esse foi o motivo, né? Então, o motivo era que, nas palavras do João Cândido, eles haviam viajado o mundo inteiro, conhecido outras marinhas, e não aceitavam mais que um negro, que um ser humano precisasse levantar a camisa para ser chicoteado por outro ser humano. Isso não era mais aceitável, que as antigas práticas do período escravocrata ainda existissem dentro da marinha, né? Então, esse é o motivo central da revolta. Então veja que ela não se expressa como uma revolta identitária no sentido atual, pós-moderno, né? Não é uma luta dos negros contra os brancos. É uma luta por direitos sindicais, é uma luta por dignidade de vida, né? Portanto, é uma luta contra o racismo, obviamente, mas é uma luta, sobretudo, das baixas patentes contra as altas patentes. E como as altas patentes, elas se sentiam no direito de fazer o que bem entendesse com as baixas patentes. Então, no fundo, é uma luta da divisão social do trabalho, né? É uma luta de classes mesmo. E esses marinheiros se organizam contra essas práticas que eles não aceitam mais e que eles veem que outros marinheiros, outros trabalhadores como eles, já haviam conquistado em outras partes do mundo essa dignidade, esses direitos trabalhistas. É assim que começa, né? E aí os marinheiros não aceitam isso, e milhares de marinheiros, os relatos dizem que são entre 2.000 e 4.000 marinheiros, eles ocupam os couraçados, os navios, né? O Bahia, o Minas Gerais, o São Paulo, e eles apontam os canhões para a capital do Brasil, que na época era a Guanabara, né? O Rio de Janeiro. E eles mandam uma carta escrita por um dos marinheiros, alfabetizado, que escrevia bem, conhecido como Mãos Negras, e eles dizem que querem o fim da escravidão no Brasil. E dirige essa carta para o presidente. Essa foi a situação. A situação era que
Eles queriam impor um conjunto de reivindicações, né, por melhorias de vida. Felipe, o que possibilitou que essa revolta tivesse um nível de organização tão grande? Ela tomou como exemplo alguma outra luta política? Um ponto central para essa revolta ter sido tão bem organizada é justamente o fato de que os marinheiros, eles viajavam o mundo inteiro, né? Eles viram a construção dos encouraçados na Inglaterra e eles viram como que as lutas de outros marinheiros ao redor do mundo e a luta de outros trabalhadores ao redor do mundo, como que ela foi fundamental para conquistas. Então eles percebiam que se em outros países a organização dos trabalhadores garantia conquistas, no Brasil também era possível. E eles tinham um diferencial, né? Eles tinham força bélica, né? Eles podiam ocupar os navios e ameaçar, literalmente, como eles ameaçaram os governantes, as lideranças militares, né? Então, justamente o poder da classe trabalhadora quando ela percebe as armas que tem, né? As armas organizativas e as armas, literalmente, o povo em armas. Isso era a revolta contra a chibata. Então, os métodos de organização sindical, aprendidos na Europa e etc., eles foram fundamentais para organizar os comitês revolucionários. Então, 2 anos antes da revolta, os marinheiros já se organizavam regularmente para discutir como seria feita a luta, como seria feito um possível motim, né? Como eu falei, isso foi atravessado por uma necessidade prática, né? Que antecipou, mas isso já estava sendo organizado. Então essa é uma questão fundamental para o processo. Claro que aí tem um limite, né? Porque assim, a história do Brasil ela tem características específicas e no Brasil a luta da revolta contra a chibata ela não conseguiu se ligar aos movimentos sindicais e aos movimentos operários que estavam acontecendo no Brasil. Então, embora eles tivessem muito poder de fogo, vamos dizer assim, eles estavam isolados do restante da população, né? Então, o método deles era um método que o resultado prático foi que eles conquistaram para gerações futuras o fim da chibatada dentro da marinha, mas ao mesmo tempo os marinheiros foram duramente perseguidos, né? A maioria deles morreu, né? Segundo os relatos, tinha um acordo, eles foram presos e foram intoxicados, parece que com cal, né, para limpar a prisão onde eles estavam, e vários marinheiros morreram asfixiados, morreram intoxicados, né? O João Cândido foi um dos que sobreviveu, mas foi muito perseguido mesmo. Foi jogado no hospício, ele morreu sem méritos, sem honra, sem o mínimo de dignidade assim, para sua sobrevivência e da sua família. Então foi um movimento que trouxe conquistas, né? Obviamente, mas ele tinha um limite porque ele estava isolado dos outros movimentos operários. Na verdade, o João Cândido, os outros marinheiros, eles tinham ilusões na marinha, né? Eles queriam melhorar a marinha, essa era a questão central. Como nós marxistas entendemos, eles não entendiam que as forças armadas têm que estar sob o controle da classe trabalhadora, né? Ou, em outras palavras, a classe trabalhadora tem que ter o direito de construir seus próprios organismos de autodefesa. Não podem ser instituições burguesas. Eles não vinham assim. Para eles, a marinha tinha que ser evoluída como as marinhas de outros países. Então, no fundo, eles guardavam muita expectativa nas forças armadas, na liderança. Isso é possível ver nas entrevistas que o João Cândido dá, né? Ele tem um respeito profundo pelas forças armadas. Inclusive, ele chega a se filiar ao Partido Integralista, né? Para a gente ver, outras lideranças do movimento negro também fazem isso, para a gente ver como existiam ilusões nesse tipo de partido, né, de direita, racialistas, e como que a falta de uma teoria marxista, né, uma teoria que faça uma luta firme contra a sociedade de classes, contra o capitalismo, né, pela unidade da classe trabalhadora, pela revolução, como que a falta dessa teoria ela pode acabar desdobrando nesse tipo de consequência, né? Esses são um dos limites dessa luta. Então, assim, foi uma luta extremamente vitoriosa, é muito importante que a gente aprenda, né, com esses marinheiros, né? É importante a gente explicar essas histórias, porque eles são a prova de que lutando a gente conquista o que nós precisamos para ter uma vida mais digna, para a gente encerrar de uma vez por toda
o racismo, o machismo, a exploração, a desigualdade social, é necessário enfrentar a sociedade que criou ou mantém esse tipo de divisão social, de desigualdade. Nem todos os movimentos têm essa compreensão, né? Então esse seria um dos limites da luta. Felipe, quais ensinamentos podemos extrair dessa luta para os dias de hoje? Eu diria que a principal aprendizado que a gente pode extrair disso é justamente o fato de que a classe trabalhadora organizada, ela consegue conquistar coisas, né? Tudo que nós temos hoje, o pouco que nós temos hoje de dignidade de vida, nós negros, nós trabalhadores, o que a gente tem é porque nós lutamos, é porque nós não aceitamos essa condição do Senhor e a gente ter que dizer tudo e concordar com tudo que nos mandam. É justamente esse momento que a gente perde a paciência, que a gente não aguenta mais o açoite, que a gente se insurge contra os senhores, contra os capitões do mato, contra os generais, né? A luta da classe trabalhadora traz conquistas. Se nós temos hoje direitos trabalhistas, se hoje um negro pode fazer universidade, se hoje nós marxistas, ter um site, ter um podcast, isso se deu porque existiram milhões de trabalhadores que deram sangue, suor, para que hoje a gente tivesse essa liberdade, né? A gente não está no fascismo, a gente está numa situação onde a gente pode fazer um podcast defendendo o marxismo e defendendo a luta de um marinheiro negro que não aceitou os métodos escravocratas dentro da Marinha. Isso é o que há de mais belo, isso é o que há de mais forte nesses ensinamentos que, por exemplo, a revolta da Chibata nos deixam. Mas é importante também a gente entender, como eu falei anteriormente, os limites das lutas quando elas não são ligadas à classe trabalhadora. Ou seja, a importância do método marxista, né? Como que a organização da classe trabalhadora é fundamental. A classe trabalhadora é esse agente revolucionário, é ela que faz a revolução. E nós, marxistas, estamos ombro a ombro com a classe trabalhadora. Esse é o nosso papel, né? Então, é muito importante a gente conhecer essas histórias do passado, que são apagadas pela classe dominante, obviamente, que são, inclusive, deturpadas para que a gente não conheça, para que a gente seja contra esse tipo de método, esse tipo de luta mesmo, né? Então, é muito importante a gente não ter ilusões nas instituições burguesas, todas elas, né? Hoje a gente vê, por exemplo, muita ilusão em reformar a polícia, em reformar o Congresso, em reformar o judiciário, e na prática o que a gente vê é a criminalização dos negros, né? Ser negro é crime no Brasil. Parece que é assim. Parece que se você é negro, você já tem ali um veredito de culpado, de criminoso. E isso não pode ser aceitado, né? João Cândido e os milhares de marinheiros lutaram contra isso. Eles falaram, não, ser negro não é crime, eu não sou um escravo, eu sou um ser humano. E eu tenho direito de uma vida digna, eu tenho direito da minha liberdade. Nós lutamos para conquistar nossa liberdade. E é isso. E a verdadeira liberdade, a liberdade plena, a gente vai conquistar quando a gente derrotar de uma vez por todas a sociedade de classe, né? A sociedade de classes, ela é contrária à liberdade plena humana. O negro não pode ser plenamente livre enquanto houver capitalismo. Uma mulher não pode ser plenamente livre enquanto houver capitalismo, né? Então, as instituições burguesas, as polícias, o poder judiciário, eles atuam justamente de mãos dadas para perpetuar essa sociedade dividida em classes, dividida em castas, divididas em camadas sociais, né? Então, isso é muito importante. Inclusive, a gente tem que aprender a se armar, né? Se armar com as ideias do marxismo, com as ideias do socialismo, para a gente enfrentar de todas as formas possíveis, né? Para a gente garantir nossa legítima defesa, né? Como diz o Luiz Gama, quando um escravizado ele mata o senhor, ele faz isso em legítima defesa, né? Os amotinados da revolta contra a Chibata não queriam prender os oficiais e matar os oficiais. Era um movimento de legítima defesa, né? É como acontece ainda hoje, como a gente vê ainda hoje. Então acho que é fundamental a gente se inspirar nessas lutas, seja dos marinheiros do couraçado de Potemkin, na Rússia, em 1905, seja nos marinheiros negros aqui no Rio de Janeiro, exigindo o fim dos métodos escravocratas, o fim do chicote, do açoite dentro da Marinha do Brasil. Então acho que essa é uma luta muito bela, apesar de sua liderança ter sido duramente perseguida,
Essa é uma luta que tem que servir para inspirar nós, militantes do movimento negro, militantes da luta antirracista, para que a gente se una, entenda os lutadores do passado, a gente aprenda com seus erros e acertos, né? E a gente consiga cada dia mais arrancar direitos da burguesia, né? Então, para nós marxistas é fundamental cada pequena conquista. Por isso que para nós essa luta não é uma luta identitária, por exemplo, e não é uma luta pessoal contra os brancos, né? Embora o racismo fosse expresso pelos brancos, e ainda é até hoje, a questão central para nós não é a luta identitária, a luta racialista. Para nós é compreender como que a sociedade de classes utiliza esse tipo de teorias para dividir a classe trabalhadora. E quando a classe trabalhadora está dividida, a gente tem menos força, né? A gente é muito mais forte se a gente luta unido contra todos os tipos de opressão. Então, é isso. Queria agradecer muito o convite, dizer que nós do Movimento Negro Socialista estamos à disposição para tratar sobre esses temas. Para mim é sempre uma honra tratar sobre esses temas tão pertinentes e tão inspiradores para nós, lutadores pelo socialismo. Forte abraço, André. Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio. A trilha sonora que nos acompanhou durante toda a transmissão de hoje traz a obra do grande compositor carioca César Guerra Peixe. Acompanhe a nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camarada! Você ouviu o podcast da Esquerda Marxista.